Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Espiritismo em Kardec. Hoje estou aqui com o José Fernando e o Michel Macedo, do Kardec Tube. Então, primeiramente, eu queria dar espaço para vocês se apresentarem. Boa noite, Eric. Boa noite, José. Boa noite a todos que nos acompanham em mais um estudo da Hora de Kardec, né? O nosso estudo 21 hoje, 21º estudo. É sempre uma alegria aqui que a gente possa ter um excelente estudo. José. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Eric. Boa noite, Michel. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Vamos lá continuar o estudo dessa obra importante, né? O Espiritismo em sua mais simples expressão. A primeira parte foi, como vocês se lembram, o histórico do Espiritismo, em que Kardec vai relatar o início do Espiritismo, o desenvolvimento dos fenômenos, a explicação que ele pôde aqui ele pôde chegar acerca desses fenômenos. E nós estamos aí na segunda parte da obra, que é resumo do ensinamento dos espíritos. E vai conter exatamente o que o nome diz. Kardec a gente já comentou aqui, né? Uma das suas virtudes era conseguir fazer sínteses, resumos em pouco texto, em poucas palavras. Ele conseguiu fazer esse resumo. E a gente vai seguir aqui no item 8, se não me engano, né? A gente vai continuar hoje falando desse texto importante do resumo do ensinamento de todos os princípios do Espiritismo. Michel? Vamos lá, então. Vamos ler o item 8 e depois fazer a nossa rodada de comentários, o pessoal participar. Vamos lá, Kardec falando, então. Item 8. Para concorrer como agentes do poder divino com a obra dos mundos materiais, os espíritos revestem-se temporariamente de um corpo material, pelo trabalho de que sua existência corpórea necessita, eles aperfeiçoam a sua inteligência e adquirem, observando a lei de Deus, os méritos que os devem conduzir à felicidade eterna. Vou ler o 9 também, depois a gente começa. A encarnação não foi imposta ao espírito, no princípio, como uma punição. Ela é necessária ao seu desenvolvimento e para a realização das obras de Deus. E todos a devem sofrê-la. Tomem o caminho do bem ou do mal. Só que os que seguem o caminho do bem, avançando mais rapidamente, demoram menos a chegar ao fim. E lá chegam em condições menos penosas. Então, o Eric já iniciou aí fazendo um pequeno resumo de tudo que a gente já viu, o que a gente está vendo. A gente está vendo, né, um resumo exatamente do ensino dos espíritos. Então, se tratam de itens muito densos, é muita informação, cada partezinha da frase na verdade, é todo um estudo que Kardec desenvolve nas demais obras. Isso é uma capacidade que ele tinha, né? Então, ao mesmo tempo, como ele quer passar uma ideia geral do ensinamento, é normal que os itens contenham muita coisa com poucas palavras, né? Mas essa primeira parte aqui, onde ele coloca o espírito evoluindo, né, se revestindo de um corpo material, e enquanto ele trabalha com essa matéria, o próprio trabalho que essa matéria vai obrigar o espírito a passar, porque a matéria ela provoca uma série de necessidades que o espírito não tem. Então, como o espírito ele é algo totalmente diferente da matéria, né? Quando ele está nesse envolvimento com a matéria aí e a matéria acaba causando
necessidades e, portanto, trabalho e ocupações e uma série de ações que o espírito não tem na sua condição normal de espírito, por isso é que ele tem que encarnar, por isso que ele tem que se unir com a matéria para evoluir. Então, ele, nessa própria união com a matéria, esse próprio trabalho que a própria matéria faz surgir, o espírito evolui. É muito interessante esse princípio espírita, né? Ele coloca a evolução do espírito, isso é uma coisa muito importante, porque é uma característica muito especial do espiritismo, essa visão. O espiritismo coloca o progresso do espírito se dando através do próprio contexto em que a matéria se apresenta para ele, então não é algo especial, não é uma situação especial ou alguma coisa fora do universo que ele tenha que fazer para evoluir. Não, o espírito, Deus criou o espírito e a matéria, e é na própria relação entre esses dois elementos que o espírito vai evoluindo, né? E vai chegar até a perfeição. Isso é uma coisa, é um ponto filosoficamente muito importante que o espiritismo tem. E ele vai mostrando, ó, pelo trabalho de que sua existência corpórea necessita. Então, a própria existência corpórea, ele, como eu falei, né, ele exige um trabalho, o espírito vai aperfeiçoando a inteligência dele. E ao desenvolver essa inteligência, tendo contato com o mundo material, ele acaba aí desenvolvendo o senso moral, ele acaba, como ele diz ali, observando as leis de Deus, né? Ele vai desenvolvendo o moral dele também, né? A parte moral do espírito, que decorre dessa parte intelectual, e aí, através do seu próprio trabalho, do seu próprio esforço, ele chega até a fase de espírito puro, né? E o que tem nessa fase do espírito puro? Tem alguns elementos muito interessantes, que aqui ele resume como a felicidade eterna, né? Por que a gente tem que chegar à perfeição? Porque é na perfeição que a gente encontra a felicidade absoluta, a felicidade eterna. Então, vê que aqui ele faz um resumo desse quadro do progresso do espírito, né? E ali sobre o item 9, da minha parte, né, ele vai mostrar algo muito interessante, depois eu vou deixar também para o José e o Eck, com certeza vão desenvolver. A ideia também especial pro Espiritismo, é uma ideia do Espiritismo, é um princípio próprio do Espiritismo, de que a encarnação ela não é somente uma punição. Às vezes, como muitas doutrinas, muitas teorias aí, diferentes da doutrina espírita, vão colocar. O espírito, ele encarna num corpo como uma lei natural, né? Que, claro, que vai ter também a parte da punição, da expiação, que a gente vai tratar depois. Mas não é só isso, né? Por isso que ele mostra ali que mesmo o espírito que não pecasse, ou seja, que não transgredisse as leis de Deus, mesmo o espírito que escolhesse somente o caminho do bem, ele tem que encarnar, demonstrando que não é somente a encarnação para o espiritismo uma ideia de punição, mas também um caminho temporário, né, que o espírito onde o espírito realiza o seu progresso, né, e que depois ele abandona essa necessidade, né, ele não tem mais necessidade de reencarnar, né, a não ser como missão, que aí é outra história, né. Então, por isso que ele deixa claro esse ponto, né? Tanto escolhendo o caminho do bem quanto do mal, a gente vai ter que encarnar. Claro que alguém poderia perguntar, bom, então qual é a vantagem de seguir o caminho do bem se vai ter que encarnar? Ele responde, é que quem segue o caminho do bem, as encarnações, elas se dão, esse processo se dá de uma maneira muito mais rápida, enquanto aquele que escolhe o caminho do mal, ele atrasa e tem que ter muito mais encarnações e passa por muitos mais sofrimentos que não teria necessidade se não praticasse o mal, né? Então, basicamente, para iniciar da minha parte, eu coloco esses comentários e já deixo para o José fazer os comentários dele. Eu acho que o Michel ressaltou pontos importantes, né? Desse item 8 e 9. Lembrando que nos itens anteriores, no item 7, por exemplo, ele está tratando exatamente do problema do mal, como nós discutimos aí nos estudos anteriores, né? O problema da existência do mal e da existência de Deus como um ser bom e justo, né? A gente tratou bastante desse tema.
E agora no 8 e 9 ele está falando da necessidade da encarnação, né? Como ele trata no Livro dos Espíritos e em outras obras. Eu queria destacar a ideia que o Michel já comentou um pouco, mas é interessante, a gente precisa partir da compreensão de que Deus ele é justo, bom e é a inteligência suprema, né? É importante a gente pensar desse ponto de vista porque uma vez eu participei de um estudo com o Cosme Massi, que vocês conhecem bem, referência para a gente, sobre um texto de Kardec respondendo por que Deus não criou os homens já perfeitos, já felizes. É uma grande questão, né? Que se relaciona aqui com o nosso item 8 e 9. Eu não vou me lembrar exatamente a referência agora da Revista Espírita, mas eu posso buscar depois para enviar para o pessoal. Porque Deus não criou os homens, já os espíritos já felizes, já em condição de felicidade. Porque Deus os criou simples e ignorantes, para só depois traçar todo um caminho e, pelo seu trabalho, né, chegar ao estado de felicidade eterna, como ele diz aqui no texto. E foi muito interessante o estudo, porque na primeira linha do texto, Kardec diz: Deus é inteligência suprema. Se ele o fez desta maneira, é porque era a melhor maneira. E foi muito interessante porque o Cosme disse assim: olha, do ponto de vista lógico, ele poderia parar o texto aí na primeira linha. Porque se eu aceito que Deus é a inteligência suprema, não existe nenhuma inteligência melhor que a dele, ele sabe o que é melhor para os espíritos que ele criou, ele vai sempre tomar a melhor decisão dentre todas as possíveis, ele nunca vai tomar uma decisão que fosse mais ou menos, ele vai tomar a melhor decisão. Então, se ele fez desta maneira, é porque era o melhor para esses espíritos. Então, é muito interessante que o Cosme fala, do ponto de vista lógico, o texto poderia parar na primeira linha. Você aceitaria aquela resposta e ela seria logicamente satisfatória, né? Mas Kardec continua, o texto vai explicando e basicamente ele vai falar dos méritos que o espírito tem através do seu trabalho, do seu esforço, para poder conquistar as virtudes, para eliminar os vícios, para desenvolver sua inteligência, desenvolver o senso moral, a sua própria consciência, o seu livre-arbítrio, etc. Se Deus fizesse os espíritos já perfeitos, esses espíritos não teriam mérito da felicidade que encontram, né? A felicidade que os espíritos buscam, que nós buscamos, ela vem do mérito do esforço pessoal de cada um, né? Então, essa é uma ideia interessante. E que Kardec vai colocar aqui que o espírito precisa da matéria para desenvolver a sua inteligência, precisa da matéria para desenvolver o seu senso moral, certo? Então, quando ele vai tratar das paixões, lá no Livro dos Espíritos, quando ele vai tratar da perfeição moral, ele vai dizer que as paixões, o corpo, o contato com a matéria gera paixões no homem e que o homem precisa aprender a dominá-las para progredir com seu esforço pessoal nessa luta contra a matéria, né? Kardec chega a dizer em algum momento: a vida no corpo é luta, é trabalho árduo, é luta diária, né? Não é fácil a gente dominar nossas más paixões. Então, é mais ou menos isso que ele vai comentar aqui. E aperfeiçoam a sua inteligência, ou seja, o homem, desde os tempos mais primórdios, mais primitivos, o homem está tentando utilizar a matéria para poder viver melhor, para poder sobreviver, para poder, de toda maneira, melhorar a sua vida aqui na Terra, ter mais conforto, retirar da Terra o seu ganha-pão, o seu alimento. Para tudo isso, o homem precisa usar a sua inteligência. Se ele não entra em contato com a matéria, com o corpo, para trabalhar em cima da natureza, desenvolver, ele não consegue desenvolver a sua inteligência. Então,
Não significa que o espírito nada aprenda na erraticidade, não é isso. Mas o Deus fez a lei da encarnação com a necessidade de o espírito encarnar em um corpo para poder aperfeiçoar a inteligência de maneiras que ele não poderia desenvolvê-las no mundo espiritual, não é? A ideia de que a encarnação não é sempre punição, o Michel comentou. Existem provas e expiações, né? Como Kardec vai desenvolver bem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo, se não me engano, dos bem-aventurados os aflitos, ele vai se alongar sobre a questão das provas e da expiação. A ideia de que toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação, né? É importante para a gente compreender isso, para a gente entender essa ideia da necessidade da encarnação e de que nem toda encarnação é punição. E seguindo o caminho do bem, a gente avançando mais rapidamente, não é? É o que o Michel já explicou também. O homem ele pode escolher o caminho do bem ou passar pelo caminho do mal. Mas indo pelo caminho do bem, a gente chega mais rápido ao nosso destino, né? Que é essa felicidade eterna, o que os espíritos vão chamar da felicidade inalterável, né? Kardec vai chamar a felicidade inalterável lá na escala espírita. Aquela felicidade que não é entremeada pelos desgostos, pelas dificuldades da nossa vida aqui na Terra de espírito imperfeito, né, da terceira ordem. Então, racionalmente, o melhor caminho mesmo, a gente se convence pela razão assim, né, que o melhor caminho é seguir o caminho do bem para atingir mais rapidamente o fim. É a mesma coisa perguntar para qualquer aluno de escola, você prefere entrar na escola lá no primeiro ano do ensino fundamental e ser aprovado de série em série até o terceiro ano para entrar na faculdade? Ou você prefere ficar reprovando e fazendo várias vezes, várias séries diferentes? Claro, racionalmente todos vão preferir ir diretamente para o objetivo final, né? Mas o fazer que é o difícil, é o como fazer, aí a gente encontra dificuldades. Nem sempre a nossa vontade é tão firme, né? Então, são todos esses elementos que estão envolvidos aí no item 9 e no item 8 e 9, que eu gostaria de destacar, e eu passo para o Eric fazer as considerações dele. Excelente, né? Primeiro que eu queria destacar é como que a encarnação, né, ela faz o progresso tanto do ponto de vista do espírito quanto do ponto de vista do mundo, né? Diz aqui, né, no início, para concorrer como agentes do poder divino com a obra dos mundos materiais, os espíritos se revestem de um corpo material. Ou seja, ao mesmo tempo que ele progride, ele também trabalha para a obra geral, para o progresso dos mundos, né? Através da encarnação, não é? Para chegar, né, até a felicidade eterna. E aqui no 9, né, se fala, a encarnação não foi imposta. Não é? Então, diferente de algumas doutrinas, como, por exemplo, o rustenguismo colocava o quê? Que a primeira encarnação tinha sido uma punição, né, e que o espírito que não errasse ia progredir em linha reta só no mundo espiritual, né? E que o que errou ia reencarnar nos criptóganos carnudos, né? Então, para o rustenguismo, a primeira encarnação já seria uma punição. Para o espiritismo, não. A encarnação e a reencarnação começa no progresso do espírito, né? E só se torna punição se o espírito errar. Então, é como a escola, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec usa a metáfora da escola. O aluno não entra na escola para ser punido, mas se ele repetir de ano, ele vai ter que recomeçar. E aí entra a expiação. Então, em princípio, não é uma expiação, mas pode se tornar se o espírito errar, né? Mas aí todos vão reencarnar, até os que seguiram o caminho do bem desde o princípio, né? Mas, como foi dito, os que seguiram o caminho do bem vão chegar mais rápido, né? Os que seguiram o caminho do bem vão passar direto para a segunda ordem da escala espírita, e os que seguiram o caminho do mal, que somos a maioria, né? Nós, a gente passa pela terceira ordem, né? Que é a mais demorada. Aí vai ter que
passar pela terceira ordem, depois ir para a segunda ordem e para a primeira, né? Os que seguiram o caminho do bem de começo vão direto para a segunda ordem e depois para a primeira ordem. Né? Então, essa é uma questão interessante, né? Para o espiritismo, a reencarnação não é só uma punição, como o José falou, né? Como diz lá no Evangelho, né? No capítulo Bem-aventurados os aflitos, toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Então, a encarnação no nosso mundo aqui de provas e expiações, ela tem fatores de prova e fatores de expiação, né? A encarnação em si, mesmo nesse mundo como o nosso, não é só para expiar, né? E nisso o espírito progride moral e intelectualmente até chegar à classe dos espíritos, à ordem dos espíritos puros, né? Que aí é a felicidade eterna, né? E aí entra o questionamento do José, né? Por que não foi criado já perfeito, né? Se não fosse criado perfeito, não teria mérito nem livre-arbítrio, né? Porque Deus já criou perfeito, não poderia ter escolha. E como a Maria disse aqui, né? Se fosse criado perfeito, seria um espírito só, né? Porque não teria personalidade, seriam todos iguais, né? Porque a personalidade se constrói durante as encarnações, né? E também não poderia haver os diferentes papéis que se cumprem nas diferentes ordens, né? Porque cada ordem cumpre um papel no universo de trabalho, né? É igual uma empresa, cada setor cumpre um papel para o funcionamento geral. Então, a mesma coisa com as ordens. Então, por isso, Deus não poderia ter criado todos puros, né? Sem mérito e sem liberdade. Enfim, basicamente isso que eu queria comentar. Passo para os demais. Sem falar que esses itens que a gente tá estudando, eles trazem consequências morais. O espiritismo traz consequências morais através desse tipo de pensamento que às vezes talvez nem quem frequente aí o meio espírita às vezes se dê conta, porque vejam, a gente tem um grave problema hoje, a gente poderia dizer a nível mundial, social, né? Que são as pessoas com diversas crises de diversos fatores, né? Mas aí falando mais da questão psicológica, né? A gente vê hoje as pessoas com crise de identidade, de objetivos, de objetivos na vida, de objetivos existenciais. E a gente vê aí as diversas doutrinas materialistas tentando dar algum significado, ou, na verdade, tentando destruir significados, né, dependendo da linha materialista, e a gente vê o quanto é importante essa visão do espiritismo, porque às vezes a gente não para pensar que como o espiritismo coloca, né, que todos nós somos espíritos que fomos criados por um Deus, inteligência suprema, com todos os atributos que ele coloca. Todos nós fomos criados por esse mesmo Deus, né? Ele é o nosso criador, como metaforicamente a gente diz, ele é o nosso pai, né? A gente não para pensar na força e na importância que isso tem diante das crises ou dificuldades da vida, né? A gente não para pensar no real significado dessa informação, ou da informação que cada um de nós está no corpo com algum objetivo, com alguma missão, e aqui missão no sentido lato do termo, né? Ou seja, cada espírito tem uma razão de ser no universo, cada um de nós tem uma função no universo, cada um de nós está encarnado nesse momento, no contexto que a gente está encarnado, por um objetivo. Isso traz reflexões e implicações morais muito fortes, que às vezes as pessoas não param para pensar que a gente está nesse determinado contexto, né, nessa determinada época, passando por determinados
determinadas dificuldades, e a gente tem que descobrir, afinal de contas, qual é o nosso objetivo, o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa construir, qual é o nosso papel na sociedade, porque todos nós temos um papel a cumprir na sociedade, que a gente tem que buscar descobrir qual é e desenvolver e aplicar e fazer esse papel. Então, nota, essas informações que ele coloca aqui, que aparentemente são apenas filosóficas, né, ou princípios básicos do espiritismo, mas eles têm implicações que a gente tem que pensar na nossa vida individual, no dia a dia, para que as pessoas aí, a gente vê as pessoas, às vezes, as discussões das pessoas com problema de autoestima ou com problema de crise existencial, né? O que eu estou fazendo? A gente vê as informações que o Espiritismo diz e a gente tem que refletir sério sobre isso para sair dessas crises, né? Porque, por exemplo, quando o Espiritismo diz que a gente está encarnado com algum objetivo, daqui a pouco a gente vai ver que o Espírito ele escolhe as provas que vai passar, o Espírito é responsável pelas situações que ele cria para ele mesmo. Olha, isso tem sérias implicações se a gente levar isso a sério, se a gente realmente ver, encarar como um princípio verdadeiro, não só como um princípio que a gente lê e reflete aqui no texto, né? Então, isso é muito importante aí, ó, o pessoal que está nos ouvindo, que reflita com a gente sobre isso, né? Sobre as escolhas que a gente fez antes de encarnar, que o Espiritismo dá, né? Para que a gente não se perca aí durante a nossa vida terrestre. A não ser que aquilo que a gente esteja passando seja uma escolha equivocada que a gente fez no presente, que aí a gente mesmo pode identificar. É importante que a pessoa pense, bom, aquilo que eu tô passando é uma escolha minha ou aparentemente não foi uma escolha minha no momento presente? Se não foi uma escolha minha no momento presente, qual é a causa de eu estar nesse momento? Por que a gente está em 2024 reencarnado no Brasil, cada um aí dentro do seu dia a dia, dentro do seu contexto? Então, eu estou tentando salientar as implicações morais no dia a dia que esses princípios que a gente está lendo podem trazer se a gente realmente pensar sobre eles, né? Cada um de nós está encarnado com algum objetivo e a gente escolheu. É claro que há situações que independem da nossa vontade. Nem tudo é moral, né? Nem tudo depende da nossa vontade, mas muita coisa depende da nossa vontade. Enquanto o materialismo, às vezes, tenta tirar a nossa responsabilidade individual e tenta jogar tudo para questões cerebrais, neurológicas, físicas, sociais, a gente vai ver que o Espiritismo ele vai lembrar que nós somos espíritos, que a gente está temporariamente num corpo, essa não é a nossa verdadeira realidade, a nossa verdadeira casa, e que a gente reencarnou com objetivos, sejam eles de reparar erros que nós escolhemos, através de provas que nós escolhemos, seja para adquirir mais conhecimentos e contribuir também para o avanço da sociedade, né? Então, isso também é importante a gente pensar e na seriedade disso que esses itens estão trazendo, né? É muito importante isso que o Michel comentou, que realmente a gente vê nos últimos séculos aí uma desesperança completa, né? As pessoas cada vez mais preocupadas com a vida presente, ou parece que falar da vida futura, falar de uma moral universal, etc., acaba às vezes saindo um pouco de moda, mas essa é a visão do Espiritismo acerca das dificuldades que a gente tem na nossa vida. Muitas delas, muitas provas nós mesmos escolhemos, não é? Às vezes, encarnar no meio onde nós estamos, nas companhias com quem a gente está, não é mesmo? Então, quando o Espiritismo traz essa visão para a gente, a tendência é a gente compreender racionalmente e
se esforçar para ter mais paciência e mais resignação com as nossas provas, né? Kardec vai dizer nessa discussão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, das provas e das expiações, ele vai falar sobre as causas atuais e as causas anteriores das aflições, né? Muitos das dificuldades ou dos problemas pelos quais nós passamos, eles têm causas atuais nas nossas próprias condutas equivocadas, né? E quando não nas atuais, nas anteriores também, né? Nas existências anteriores, a gente pode cometer alguns erros e que precisa espiar esses erros para se livrar e seguir o caminho, né? Porque, como Kardec e os Espíritos vão deixar claro, a imperfeição, aquela mensagem de Paulo, né, no Livro dos Espíritos, a imperfeição é o falso movimento da alma e a punição constitui uma soma de dores que o espírito sofre para poder eliminar essa imperfeição e voltar para o caminho reto, né? Então é muito importante a gente ter consciência disso. E como o Michel ressaltou, Kardec estava sempre muito preocupado com o uso prático dos princípios do Espiritismo para aplicá-los à nossa vida, à moral. Ele estava com toda a descoberta que ele fez, a descoberta dos próprios espíritos, da comunicação dos espíritos com os homens, de todos os princípios filosóficos e científicos do Espiritismo. Kardec estava preocupado sempre em retirar a lição moral que podia ter desses princípios para aplicá-los à nossa vida, né? Então, essas reflexões são mesmo importantes para a gente pensar no nosso dia a dia, por que nós estamos aqui, com qual objetivo a gente veio para cá, para a gente poder realmente caminhar com mais segurança e caminhar mais firme para o objetivo nosso, né? Isso é muito curioso. Sempre que os espíritos vão se referir ao progresso do homem, é interessante notar isso, que eles não falam simplesmente o homem vai progredir, vai evoluir, vai hoje estar melhor do que ontem. Ele fala, o homem está se aproximando da perfeição, está se aproximando do destino final. Parece que eles estão sempre chamando a nossa atenção, nos incentivando para a gente ter forças para chegar logo à destinação final, né? Nossa, que é atingir o estado de espírito puro. E essa felicidade eterna que Kardec coloca aqui. Eric, quer comentar? Não, exatamente, né? É uma doutrina eminentemente consoladora, como foi dito aqui nos comentários, né? A gente sabia que todos chegaremos à perfeição, né? Não porque é algo compulsório, mas porque o espírito sente necessidade da felicidade, né? E só pelo progresso ele vai chegar, né? Então, uma hora ele se cansa do mal, do sofrimento e vai para a felicidade. Então, saber disso é consolador, né? Saber que nós seremos eternamente felizes, né? Então, o que se torna nossos pequenos problemas aqui da vida, né, material, né? Que é no máximo assim de 100 anos, né? Em relação à eternidade, né? De felicidade, né? Nada, né? Então, o espiritismo reduz os problemas dessa vida a pequenos problemas do trajeto, né? Então, isso realmente é uma doutrina, um ponto de vista consolador, né? Claro que também ela não tira a importância dessa vida, né? Porque essa vida que vai determinar o nosso progresso, a continuação, né? E como foi dito, né? Todos temos essa missão, né? No sentido lato, né? Todos estamos encarnados por um motivo e escolhemos as provas, né? Então temos a responsabilidade diante dessas escolhas, porque temos o livre-arbítrio, né? Muitas doutrinas materialistas vão dizer que as nossas escolhas é por causa do cérebro ou por causa do meio social, né?
Mas nós sabemos que nós mesmos escolhemos essas provas, né? Nós escolhemos encarnar num determinado meio social, num determinado tipo de corpo, então o livre-arbítrio continua, né? Sim, e outra coisa muito importante, Eric e José, a gente tem que, às vezes, chamar atenção, porque aqui eu estou falando em termos gerais, tá? Porque vejam bem, a evolução ela se dá em conjunto, socialmente, a gente evolui em sociedade, evidentemente, mas eu não preciso esperar a sociedade inteira evoluir para eu cumprir com os meus objetivos, eu progredir e eu atingir as metas desse progresso. Isso é uma coisa que a gente tem que entender bem e refletir em espiritismo, porque, vejam, ou parar ou começar uma nova leitura das coisas, né? A gente conversa muito sobre isso em off durante a semana. A gente assiste hoje, por exemplo, a sociedade. As leituras hoje que a maioria das pessoas fazem da sociedade são leituras materialistas. E do ponto de vista materialista, se a gente olhar apenas do ponto de vista materialista, o mundo é um caos onde as pessoas estão aí cada vez mais, pelo menos aparentemente em guerra, se odiando, isoladas, egoístas, com medo. Mas nota, isso tudo é a parte material da análise, né? A gente tem que salientar a ideia do espiritismo, que é a seguinte: não adianta a gente se deprimir ou participar passivamente apenas do que está acontecendo na nossa sociedade, apenas se queixar, se entristecer, se revoltar, porque, vejam bem, eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que fazer a minha parte, porque imagina que se eu posso estar fazendo a minha parte e daqui a pouco as grandes do todo entram em guerra, explodem bombas atômicas e destroem a humanidade inteira. Isso pode acontecer. Mas nota que, do ponto de vista espírita, isso é, de uma certa maneira, irrelevante para nós. Porque como aqui não é a nossa verdadeira morada, aqui não é a nossa verdadeira realidade, porque às vezes a gente vive uma preocupação excessiva como se fosse aqui o nosso verdadeiro lar, aqui nesse mundo material, mas não é. Esse é um mundo que rapidinho, logo, logo, a gente vai deixar. Então, eu não preciso esperar as pessoas fazerem, eu não preciso esperar o país melhorar, eu tenho que fazer a minha parte, e cabe a cada um, claro, descobrir aí qual que é a sua tarefa, os seus objetivos dentro do seu contexto, mas a questão é que não adianta, eu não preciso nem me revoltar ou me deprimir e daqui a pouco não fazer a minha parte, porque como eu falei, eu dei aqui um exemplo drástico, né? Daqui a pouco, se a humanidade inteira se devora, se explode, se mata, bom, vai ser o corpo, né? Porque aí no mundo espiritual eu respondo por mim, o acesso ou o tipo de vida que eu vou ter na verdadeira vida, que é a vida do espírito, foi aquilo que eu fiz de mim mesmo. Não é o que a sociedade fez em geral. Então, eu não vou responder, às vezes, como as pessoas pensam, né? No sentido coletivo de que eu tenho que esperar, ou dependendo de como a humanidade está. Não, se eu fizer a minha parte, eu posso rapidamente escapar de tudo isso. Porque pode acontecer que, por livre-arbítrio, e parece que é o que está acontecendo, o ser humano escolheu ir para um caminho aí da revolta, da depressão, e aqui eu estou usando depressão não só no sentido como doença, né? Só como doença não seria algo criticável, né? Porque ninguém escolhe. Mas eu estou dizendo, a pessoa escolher aquilo que depende dela, né? Contribuir para ser mais deprimida. As pessoas têm escolhido esse caminho da revolta, as pessoas querem um mundo melhor, mas já que a maioria não quer melhorar, então eu vou tentar um meio mais violento para que o progresso se dê. Nota, do ponto de vista espírita, nada disso precisaria nos preocupar, porque como eu sou um espírito temporariamente no corpo, mesmo que toda a sociedade se revoltasse, se matasse, guerreasse, isso não altera que eu devo cumprir com as leis
e com os objetivos que eu tenho que cumprir. E se eu vier desencarnar, eu vou responder pelas minhas ações. Então, isso é libertador, porque, do ponto de vista materialista, a gente está jogado num jogo aí de forças e que, daqui a pouco, se o mais forte resolver nos aprisionar ou nos matar, a gente vai sofrer, vai ter infelicidade e não vai ter servido para nada o que a gente fizer. Então, a gente tem que lembrar a discussão que o Kardec faz, né, em diversas partes das suas obras sobre a lógica materialista não é a lógica espírita. A lógica espírita, ela nos dá aí a nossa realidade como espírito, como livre-arbítrio. A gente está encarnado aqui temporariamente. Por pior que esteja, eu tenho que cumprir com as minhas obrigações, os meus objetivos, e, na melhor das hipóteses, escapar daqui. Então, isso é muito consolador, confortador, libertador, né? Porque imagina se fosse simplesmente uma realidade materialista, um jogo de força, simplesmente, em que o mais forte, seja financeiramente, ou fisicamente, ou belicamente, pudesse alterar alguma coisa no meu destino. Mas o máximo que pode fazer é alterar o meu destino em alguns anos que eu estou preso nesse corpo. Mas eu vou me libertar disso logo, logo, né? O que o Michel comentou é interessante, porque a gente vê mais ou menos nos últimos 200 anos aí esse avanço do materialismo, né? E é curioso, porque, assim, do ponto de vista do materialismo, se eu sou só um corpo e eu vou morrer, vai tudo se acabar mesmo, até é coerente você incentivar a revolta, incentivar revoluções, incentivar a violência, incentivar a raiva, porque a pessoa olha para o mundo, vê uma série de injustiças do ponto de vista dela, né? E aí, para o materialismo, a pessoa pode... ela mata e morre, né? Porque se ela morrer, tudo se acaba mesmo. Então, para o materialismo, isso... A pessoa pode ir para o tudo ou nada, vamos dizer assim, porque, enfim, a vida já tá muito ruim, já tem injustiça de todo tipo. Então, por vezes, na humanidade, o ser humano ele é levado a revoltas insensatas e essa expressão de raiva coletiva, né, de violência, e que para o espiritismo não faz nenhum sentido do ponto de vista espírita. É por compreender essa gravidade, esse perigo do materialismo, que Kardec pôde afirmar que o espiritismo é o maior antagonista do materialismo, né? Isso precisa ficar muito claro para nós espíritas. Kardec vai afirmar lá na conclusão do Livro dos Espíritos, o espiritismo é o maior antagonista do materialismo. E o Cosme Massi coloca essa frase na orelha do livro lá da capa vermelha, As Leis Naturais e a Verdadeira Felicidade, né? Porque é isso, para o espiritismo isso não faz nenhum sentido, a revolta insensata, a violência, é jogar o fardo, né? A gente está carregando o fardo e a revolta insensata joga o fardo. O mais corajoso é aquele que segue firme, com resignação e paciência, carregando o fardo, né? Claro que a gente evitar a revolta e a indignação não é o mesmo que se conformar com os equívocos do mundo, não é a mesma coisa, é diferente, né? Se nós vemos injustiças, nós podemos combater e lutar contra, mas de que adianta ver a violência e lutar contra usando a violência? Não faz nenhum sentido, né? Então, a visão do espiritismo é muito diferente. E o Michel lembrou bem, o Eric também, na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec vai afirmar isso, também quando ele está fazendo um resumo, lá no item 6 da introdução. Eu lembro agora, porque semana passada eu participei de um estudo com o Lauro, né? Que tem outro canal estudando Kardec também, o Lauro Rodrigues, e a gente estudou esse item. Kardec fala: o mundo espiritual é o mundo normal do espírito. Nós somos um espírito, nós somos uma alma, e nós estamos temporariamente nesse corpo. Nós precisamos compreender isso. A vida do espírito no mundo espiritual é a sua vida normal, é a sua morada de origem natural, onde ele se sente melhor. No corpo a gente está deslocado, a gente está desconfortável.
É claro que o espírito vai estar numa situação melhor. Eu quero dizer, desse ponto de vista, né? Do meio no qual ele se encontra. Moralmente vai depender de cada um. Mas o meio no qual ele se encontra, se o espírito, se a alma tem natureza espiritual, ela estará melhor no meio que lhe é próprio, do mundo que tem uma natureza espiritual e não material como o nosso. Então, nosso objetivo é estar aqui para sair o mais rápido possível, fazer a nossa parte bem e seguir o rumo, seguir o caminho, né, do progresso espiritual, o caminho da eternidade, que a alma é imortal. Então, por isso é que o espiritismo ele não pode se conciliar com o materialismo, com nenhuma forma de materialismo, né? Isso que precisa ficar claro. Eric, quer comentar? Não sei se tem alguma pergunta ou comentário no chat. Um ponto interessante também, desse ponto de vista de ver o Espiritismo como consolador, né, é que muitos reclamam, né, de ter que reencarnar, né, eu vou voltar para esse mundo sofrido, mas cabe a nós progredir e sair desse mundo, né? Em nenhum momento o Espiritismo diz que nosso progresso precisa ser feito todo na Terra, né? A gente pode muito bem progredir e já encarnar em mundos melhores, né? Onde não tenha esses conflitos, essas dores que tem na Terra, né? Então, é sempre nossa responsabilidade e papel nosso, né? O progredir, né? Enfim, não tem nenhuma pergunta aqui, tem comentários, mas então acho que a gente pode ir para a questão 10. Vamos lá, então. Vamos ler a questão 10. Os espíritos encarnados constituem a humanidade, que não está circunscrita à Terra, mas que povoa todos os mundos disseminados pelo espaço. 11. A alma do homem é um espírito encarnado. Para secundá-lo no cumprimento de sua tarefa, Deus lhe deu como auxiliares os animais, que lhes são submissos e cuja inteligência e caráter são proporcionais às suas necessidades. Então, essa definição que ele vai dar de humanidade não estar circunscrita apenas à Terra, né? Mas a todos os mundos disseminados pelo espaço. Isso entra muito na discussão que a gente estava colocando agora há pouco, né? Sobre essa análise que a gente faz aí, a análise, como é que está o mundo, como é que está a sociedade. E tem uma reflexão que Santo Agostinho faz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 3, dá Muitas Moradas, né? Está muito ligado a esse item 10 aqui. Porque ele coloca, eu não lembro se é ele ou se é Kardec, tá? Mas eu já dou a referência aqui para quem quiser dar uma lida depois. Mas tratando da ideia em si, ele dá uma ideia muito interessante que às vezes a gente diz assim, mas a humanidade está péssima, né? Tá tudo. Mas aí ele diz, bom, mas isso se eu fizer essa análise apenas olhando para a Terra, pode ser que seja assim, faça sentido, mas a humanidade não está só na Terra. Aí ele dá um exemplo de uma cidade. Imagina que numa cidade, eu pegasse uma cidade toda e enxergasse, né, nessa cidade toda só os hospitais e os presídios. E julgasse, então, que essa cidade é péssima. Mas é que a parte boa da cidade, a parte saudável, a parte do lazer, a parte do trabalho, essa parte eu não estou vendo. Eu estou olhando só uma parte da cidade. Então ele usa isso como analogia para pensar a humanidade. A gente acha que está tudo muito horrível, muito complicado. É que esse grupinho de espíritos que está encarnado aqui nesse planetinha é uma parcela da humanidade, né? É uma parcela da humanidade, não constitui a realidade inteira. Então, existe muita coisa boa, muita coisa maravilhosa. Às vezes a gente está num contexto, e a gente não está nesse contexto de graça, né? Isso é bom lembrar. Uma brincadeira que a gente faz, né? Se a gente está no planeta num momento tão complicado quanto esse, é porque coisa muito boa talvez a gente não seja, né? Então, isso é mais uma reflexão para a gente fazer do porquê que a gente escolheu
as provas nesse contexto, né? Ou no país, ou no local que a gente se encontra. Então, claro, eu não estou aqui fazendo moralismo barato, né? Porque é óbvio que o dia a dia a gente se depara com o mundo material, a gente se envolve com ele, tem coisas boas também no próprio mundo material, tem coisas agradáveis, tem prazeres, e que o espírita deve ou tem o direito, pelo menos, de participar. Então, não é aqui uma espécie de espiritualismo irracional, né? De achar que a gente tem que negar a matéria, que tudo na matéria é ruim, que nada presta, que a gente não pode ter conforto, e que a gente não pode pensar em coisas materiais, que a gente não pode, inclusive, buscar coisas materiais importantes, né? Também não é esse lado também que a gente tem que levar. Mas lembrando sempre que aqui é um planeta limitado e passageiro, né? E que a gente não pode, às vezes, fazer análise ingênua ou não espírita de que toda a humanidade se resume apenas na Terra, porque aí a gente faz uma leitura equivocada. E é isso que falta para o materialista, eu sempre bato nessa tecla. O materialista, quando ele vai fazer uma análise da realidade, é sempre uma análise incompleta, míope, porque ele só tem essa visão. Até há um pensador, eu não vou lembrar aqui agora, mas o conto é engraçado, né? E perguntaram para ele, é um escritor materialista, não vou lembrar o nome agora, mas o jornalista perguntou para ele assim: é verdade que você é pessimista? E ele é um materialista ferrenho. Ele disse assim: eu não sou pessimista, o mundo é que é péssimo. Ele dá essa resposta, né? Então veja, mas por que ele acha isso? Porque é a visão incompleta do materialista. É claro que se a gente olhar, às vezes, só do ponto de vista material, há dias ou momentos ou circunstâncias em que tudo é péssimo mesmo. Quando a gente está, às vezes, num corpo em que a gente quer estar, às vezes, querendo fazer alguma coisa e vem uma doença e aí nos limita, ou quando a gente está numa situação material que nos traz algum desconforto, alguma dor, isso é péssimo. Não é que a gente tenha que achar bonito, lindo, gostar da dor, do sofrimento. É péssimo mesmo. O problema é que a gente tem que lembrar que não se reduza isso à realidade. Isso é uma realidade temporária causada pela minha inferioridade. Não é a realidade verdadeira, né? A nossa realidade verdadeira, como o José lembrou, né, que Kardec coloca em diversos trechos, né? O mundo normal, primitivo, da onde a gente vem, não é esse mundo material, né? De guerras, de dor. Então, aqui é muito interessante ele colocar isso no 10, né? A humanidade são os espíritos encarnados. Bom, mas eu tenho espíritos encarnados em diversos mundos. Então, a humanidade não é só esses espíritos encarnados daqui, porque os daqui a gente sabe, a gente se inclui, somos os complicados, os inferiores, os que têm desejo do mal, os que têm desequilíbrio com as paixões. Agora, há vários mundos, até mesmo mundos materiais, em que a situação é bem melhor. Por quê? Porque lá eles já resolveram o que a gente aqui ainda está começando a resolver, ou nem começou a resolver, né? E ali no 11, né, o conceito, a alma do homem é o espírito encarnado, né? Então, nós somos aí o espírito encarnado, e aí ele coloca a questão dos animais, né, como auxiliares do nosso progresso. Os animais são seres aí com uma inteligência e um caráter que não é o mesmo que o nosso, né? O espiritismo não iguala o tipo de inteligência dos animais com a nossa, mas que, claro, servem aí para nos auxiliar de diversas maneiras no nosso progresso. José. São itens breves, né? O 10 e o 11. Mas isso é uma coisa interessante que eu mesmo me surpreendi quando comecei a estudar essa concepção de Kardec de humanidade como habitando todos os planetas materiais, né? Então ele considera a humanidade o coletivo aí dos seres corpóreos que são habitados por espíritos, né? E que não, como ele diz aqui, não estão apenas reduzidos à Terra. É muito interessante isso, porque como o Michel falou, essa noção acaba alargando o nosso entendimento sobre o futuro da humanidade, né? Kardec está sendo coerente com a teoria espírita, ou seja,
o Espiritismo ele liberta o homem de estar preso à Terra. Todas as análises dos filósofos, as religiões, todas elas são sempre presas à Terra, né? O início da Terra, o desenvolvimento, o planeta Terra, o que o homem faz aqui na Terra. Parece que a criação de Deus foi toda projetada em função do homem na Terra. E o Espiritismo alarga muito essa visão, né? Eu não conheço outro autor que trate desse tema humanidade como seres corpóreos existentes em outros planetas. Humanidade, a gente vê o termo muito atrelado ao planeta Terra, né? Então, Kardec, o Espiritismo realmente, como ele mostra que os espíritos existem e está demonstrado por fatos, esses espíritos, eles não ficam circunscritos a um lugar, eles habitam todo o universo. Então faz todo sentido que esses espíritos, imagine milhões, bilhões de espíritos habitando todo o universo e só vão encarnar num corpo físico, material no planeta Terra. Não faria nenhum sentido. Faz todo sentido que eles encarnem em corpos materiais em todos os planetas que existem no universo. É claro que em cada planeta o corpo ele vai se diferenciar. Ele pode ser de um tipo de matéria mais sutil, mas ainda assim existe essa encarnação, né? Inclusive, sobre esse tema é muito interessante, Kardec vai falar que em outros planetas o corpo pode ser tão sutil que o espírito encarnado ele está como que com aquela lucidez, aquela dupla vista constante. A separação entre o mundo material e o espiritual ela é menos rígida, né? É como se a gente tivesse com os nossos sentidos da alma mais livres, né? E aí esse intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material seria muito mais fácil e muito mais presente o mundo espiritual nesses outros mundos, né? Nesses outros planetas. Então, isso é muito interessante. Outra coisa que Kardec coloca aqui, que os animais são submissos ao homem, né? Em breve já vai ficar politicamente incorreto dizer que os animais são inferiores ao homem. Porque as ideias do nosso mundo têm uma tendência a anular as diferenças entre os seres, né? Então, mas é isso, é a visão que Kardec coloca, que os animais são auxiliares dos homens, né? Então, para o homem poder trabalhar na terra, poder trabalhar sobre a matéria, tirar o seu sustento, Deus amparou o homem de diversas ferramentas, diversos instrumentos, né? Então é isso. Mesmo na Bíblia, né? Tem o filósofo John Locke, filósofo moderno inglês, que ele cita o Gênesis, né, para falar sobre a noção de trabalho no mundo moderno, etc. Ele cita a passagem da Gênesis sobre que Deus fala ao homem, né, ganharás o pão com o suor do teu rosto, né? Então, esse trecho eu acho que tem a ver aqui com esse item 10 e o item 11 e a ideia do homem trabalhar para o seu aperfeiçoamento num corpo material e no mundo material. Eric? Não, exatamente, né? Primeiro ele fala da pluralidade dos mundos, né? Ou seja, não há vida só na Terra, mas humanidades encarnadas em outros mundos e a reencarnação se dá em vários mundos, né? E então é como foi bem dito. A gente acha a humanidade ruim porque a gente só vê uma parte dela, né? A gente não vê o todo, né? É como o Michel falou ali, é como você ver uma prisão e achar que a humanidade se reduz a ela e não ir em outros lugares melhores. Então, até partindo dos atributos de Deus, né? Sendo Deus perfeito, ele não poderia criar tanto espaço inútil, né? Então, se tem tanto espaço e a Terra não se destaca nem pelo tamanho nem pela posição, todos os globos devem ser habitados.
né? E a reencarnação se dá nos diferentes mundos. E no 11, né, ele fala, né, da questão dos animais, né? Os animais são inferiores e submissos ao homem, né? Hoje em dia, muitas ideologias materialistas querem colocar o animal igual ao homem ou até superior ao homem, né? Como se os animais tivessem os mesmos direitos, né? Então, a questão da alimentação, que Kardec trata no Livro dos Espíritos, né? Que não tem problema a alimentação de carne, né? Porque justamente os animais eles têm uma alma, né, que é diferente, né? O espírito o E minúsculo estão em evolução, né, mas são diferentes, né? Não tem a inteligência que o homem tem, né? E auxiliam no nosso progresso, né? Então, e muitas vezes, né, a sociedade, né, atual ela quer igualar, né? Ou até às vezes ah, colocar o animal como superior, né? Por exemplo, muitas vezes na sociedade atual se defende o aborto, né? Mas a pessoa é contra, sei lá, a, a pessoa comer um ovo, né? Então, para ela, um ovo é mais importante do que um bebê criança, né? Você vê o nível do materialismo que chega ao absurdismo, né? Que chega. Então, e até por isso, talvez, né, na nossa sociedade, né, é muito difícil aceitar aquilo que Kardec fala, né? Tem até uma pergunta aqui sobre isso, sobre a questão dos animais no mundo espiritual, que os animais não ficam errantes, né? Eles encarnam imediatamente. E as pessoas atualmente não aceitam isso, né? Porque a pessoa quer ver o cachorrinho dela no mundo espiritual, né? Porque a pessoa trata o cachorrinho como um filho, né? Ou seja, ela está humanizando o animal, né, e desumanizando o homem, né? Ela quer ver o cachorrinho lá junto com ela. Então ela não aceita a visão de Kardec, e que faz muito mais sentido, porque a erraticidade é um momento de reflexão e o animal não tem esse aspecto moral, né? Então ele não precisa, né? Então isso tem muito a ver com essa mentalidade atual, né? Ô, Eric, só um comentário sobre o que você falou. Tem um filósofo contemporâneo chama Peter Singer. Ele defende exatamente o que você disse. Ele disse que é moralmente correto fazer aborto e é moralmente incorreto se alimentar de carne animal. Então, se a gente considerar que o ser vivo inicia na concepção, a gente pode matar o ser humano e não pode matar o animal. É a posição desse filósofo. Então a gente vê que o pensamento materialista ele vai se desenvolvendo, vai surgindo uma série de contradições, uma atrás da outra. Eu estava olhando aqui agora no Evangelho segundo o Espiritismo, lá nos itens que eu estava falando, e é muito interessante que as pessoas leiam o item 9 do capítulo 3 lá. E, na verdade, o item 10 é mais a parte moral, o item 9 ele fala no sentido mais geral. Mas então, o item 10 e 11 do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele descreve, olha só, acredito que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo conhece, mas é muito rico a gente lembrar. Ele descreve no item 10 e no item 11 como é um mundo onde só vivem espíritos felizes. Ele descreve como é que é esse mundo. Então, é uma propaganda de como é que é viver num mundo desses. Né? E aí o Espiritismo deixa claro que a gente pode ir para um mundo desses. A gente pode, isso é possível. Né? O espírito ele pode, através do seu esforço, da sua vontade, procurar aí crescer, cumprir com os seus deveres, evoluir e vir a habitar um local desses. Então, eu digo, a gente tem que pensar sério no que o Espiritismo está propondo.
Porque às vezes a gente... de novo, eu digo, quando eu digo a gente, eu estou generalizando a nível de estudo, né? Eu não estou criticando ninguém especificamente, até porque eu me incluo nisso. Mas a gente, às vezes, esquece de pensar como espírita. A gente tem que lembrar disso. Ele mostra lá no item 10 e no item 11 como como é maravilhoso, mostra que é possível a gente se tornar esse tipo de espírito e mostra como é possível me tornar esse tipo de espírito. Então, eu digo, a gente tem a descrição do que a gente pode viver, a gente tem a certeza que isso é algo real que é possível ser feito, a gente tem as ferramentas através do Espiritismo de começar a construir isso, então a gente pode, veja a revolução boa que a gente pode fazer na nossa vida, de aproveitar nosso tempo na Terra, porque a gente pode começar agora a programar o nosso tempo e a partir de agora dizer assim, olha, da mesma maneira que a gente programa uma viagem que a gente quer fazer para algum lugar, da mesma maneira que a gente programa, como Kardec às vezes dá o exemplo, né? A gente programa trabalhar por anos para poder descansar quando for mais velho. Olha, a gente pode ver esse planeta aqui e se programar para ir para lá. O que é necessário eu ir para esse local? Ah, é possível eu ir para esse local? Então, o que eu tenho que fazer? Às vezes, às vezes a gente tem a impressão que nos dias de hoje a gente tem que saber muito bem como priorizar o nosso tempo. Porque já que a gente tem tantas opções, tanta coisa sendo oferecida como opção, quando a gente vê uma proposta como essa, como a gente vê uma propaganda, estou usando aqui como brincadeira, né? Mas quando a gente vê o Kardec dizendo como é que é um mundo desse, e deixando claro que a gente pode ir para lá e que depende do nosso trabalho, e o Espiritismo dá essas ferramentas, por que a gente não pega e usa o nosso tempo da melhor maneira possível para rapidamente sair de um planeta como o nosso, que a gente está agora, e ir para um planeta como esse? Então, às vezes, a gente tem que... se fala tanto hoje na questão da prioridade, né, do bom uso do tempo. Quem sabe, a pessoa que melhor sabe usar o tempo é a pessoa mais sábia, né? Muitas pessoas dizem isso. Nota, quando a gente vê um relato como esse, do item 10 e do item 11, cabe a cada um refletir. No que a gente quer se preocupar, perder o tempo, no que a gente quer focar, né? Em que ações, em que planos a gente quer focar. Então, a gente tem que escolher ir para um local desses, né? E não ficar preocupado em demasia, às vezes, com coisas que não dependem da gente. E aquilo que depende e que é algo maravilhoso, como os textos vão colocar, às vezes a gente esquece, né? Eu estou procurando fazer essas reflexões mais aí de consequências morais hoje, fazendo essas provocações, mas porque é algo realmente que a gente tem que pensar, né? Uma vez que está dado aí os ensinamentos, a gente tem que ver a maravilha do que ele nos oferece e usufruir ao máximo dessas teorias para estar nesses locais melhores, né? Porque só depende de nós, não vai depender da paz na paz na Terra inteira, né? Se a gente ficar esperando só isso, se a gente dependesse, né, de esperar isso, ia demorar muito mais para chegar na felicidade, ou para ser feliz, ou para evoluir, né? Exatamente. Bem, tem algumas perguntas, então, pelo tempo, eu vou colocar logo aqui. Primeiro, sobre a questão dos animais, né? Pergunta que a proposta de animais do plano espiritual que está na obra de André Luiz, condiz com Kardec. Como eu falei, né, tem na questão 600 do Livro dos Espíritos, e tem no Livro dos Médiuns, quando fala da evocação dos animais e tal, né? Até diz, né? Se você evocar um rochedo, ele responderá, né? Então, os animais não ficam na cidade porque o mundo espiritual é um mundo, né? É um mundo para reflexão, né? Então, eles ficam um pouco... eles ficam quase nada lá e já são quase imediatamente, né, levados para outra encarnação, né? Então, os animais... Até porque o que eles fariam, né? Hoje em dia tem
tem médium de animal, né, que psicografa carta de animal. E Kardec diz lá, não existe mediunidade, até porque os fluidos são diferentes, né? E o animal não tem esse lado moral. Então, isso é bem claro na obra do Kardec e é o mais lógico, né, no meu ver. E tem a questão das construções fluídicas, né? No livro dos médiuns, Kardec diz, por exemplo, que, sei lá, uma pessoa que foi boiadeiro pode aparecer com um boi numa aparição tangível, mas é uma construção fluídica, né? Então, muitas vezes, por isso que se acreditou em animais no mundo espiritual, porque se confundiu uma criação fluídica com uma construção fluídica com uma realidade, né? E você tem que pensar assim também, né? Se tem animal no mundo espiritual, quais animais tem, né? Porque normalmente as pessoas querem os animais que elas gostam, né? Cachorro, algum animal doméstico, mas tem baleia, tem o oceano, então, no mundo espiritual, tem crocodilo, sei lá, então começa a se contradizer, né? Eu acho que está bem respondido, é isso mesmo. Kardec deixa claro que não tem, né? E é possível que haja animais em outros mundos materiais. Pode ser que haja animais diferentes dos nossos, mas não no plano espiritual. Porque Kardec deixa claro no Livro dos Espíritos que os animais são reaproveitados logo que morrem, né? O princípio inteligente dos animais. E o que o Eric comentou sobre as criações fluídicas, é muito importante o capítulo do Laboratório do Mundo Invisível para a gente entender essa questão. Como o Eric comentou, se o espírito for boiadeiro, qualquer coisa do tipo, ele vai aparecer para a pessoa, aparecer para o médium, ou vai realizar uma aparição com um boi, qualquer objeto que vai fazer ele ser identificado. O filósofo vai aparecer com livros. Ou se o espírito vai realizar a aparição para um grupo familiar, ele vai aparecer com um objeto que distinguia ele, para a família poder identificá-lo. Mas é uma aparição, é uma formação fluídica específica para o fenômeno da aparição. Não é um objeto, um mundo que tem estabilidade com vários objetos lá no mundo material, no mundo espiritual. Isso precisa ficar claro. É isso aí, eu noto que eu lembro que a gente comentou em algum estudo esse capítulo do Laboratório do Mundo Invisível e o capítulo da perturbação dos espíritos, né, a perturbação pós-morte, são os dois capítulos que as pessoas mais confundem, ou talvez não leiam, não estudem, por isso que às vezes elas acham que o que está nas obras do André Luiz esteja em Kardec, porque elas não prestaram atenção ou leram muito rápido, mas é justamente esses capítulos que mostram por que não é da maneira como ele coloca. Então eu noto muito nesses últimos vídeos que eu fiz aí, nas últimas 2 semanas, que as pessoas que defendem a obra do André Luiz, elas fazem confusão nesses 2 capítulos, principalmente. Porque elas não leram com muita atenção de que Kardec está dizendo justamente o contrário. Ou ele está mostrando, por exemplo, tem pessoas que dizem, mas o espírito não pode achar que tal coisa, porque ele é... Bom, mas isso é uma situação de perturbação espiritual. Saindo do estado de perturbação espiritual, a alma ela já tem a consciência da sua vida enquanto espírito, né? Então as pessoas confundem a diferença do que é estar nessa perturbação, do que é estar na situação em que André Luiz coloca os espíritos vivendo muito depois de sair da perturbação espiritual, tendo certas ingenuidades que um espírito não teria. Então, esses capítulos aí realmente são importantes, né? Tem mais... Exatamente, é como eu falei, né? Que animais há no mundo espiritual, né? Em nosso lá, eu me lembro que fala de acho que cachorro de estimação e fala de aves, né? Inclusive,
fala cães de guarda e fala de aves, e essas aves comeriam forma pensamento no umbral. Né? Então, são várias, é uma ideia bem esdrúxula até o papel que dá para o animal do mundo espiritual. É aquele tipo de ideia para ridicularizar mesmo o espiritismo, né? Aqui outra pergunta, né? Qual a origem do materialismo e por que ele foi elaborado? Vocês saberiam me responder? Pena a memória ser uma coisa que nos trai, né? Eu sei que tem um texto que Kardec ele trata justamente disso, né? Eu teria que dar uma pesquisada para colocar com toda a riqueza que com certeza Kardec coloca, né? É que tem dois pontos, né? Eu vou colocar aqui o meu entendimento, depois passo para vocês. O primeiro é o seguinte: em termos de crença, o materialismo ele sempre foi menor, né? As pessoas são, em termos de crença, espiritualistas. A grande maioria da humanidade. Agora, o problema é que mesmo essa crença espiritualista, ela não transforma o nosso modo de agir como espiritualistas de verdade. Então, a gente tende a ter uma crença espiritualista, mas um comportamento materialista, né? E claro que isso parte, primeiramente, assim, seguindo uma ideia da teoria espírita, né? É porque, imagina, se eu não me engano, a primeira parte do Céu e Inferno, Kardec trata disso, né? Da questão do temor da morte, ele já começa a colocar isso. Porque, veja, os instintos que o corpo desperta no espírito são justamente para fazer com que ele mantenha a vida material, né? Então, os instintos materiais são muito fortes, justamente porque se não fosse... Isso é uma coisa bem interessante da gente pensar e aí ver como faz sentido a teoria kardeciana. Porque justamente como nós somos do mundo normal primitivo, bem diferente do mundo material, para ver como é algo bem diferente, que se o corpo não nos desse instintos bem fortes para a gente ficar aqui, facilmente a gente deixaria o corpo. Porque a alma tem noção quando a gente está acordado intuitivamente, mas quando a gente está fora do corpo a gente sabe disso, porque a gente é espírito. A alma tem essa noção de que não faz parte desse mundo material. Então, se não tivesse os instintos do corpo fazendo de tudo para que a gente se mantivesse no corpo, o espírito não ficaria no corpo facilmente. Ele facilmente se mataria, ele não lutaria pela vida material. E logo a gente não ficaria no corpo e não progrediria com as necessidades que o corpo dá. Então, por isso que a natureza é muito sábia, ela deu instintos de sobrevivência muito fortes. Senão, facilmente, as pessoas acabariam com a própria vida para voltar rapidamente para o seu mundo normal primitivo. Então, óbvio que isso vai, no início do desenvolvimento do espírito, fazer com que a gente tenha um apego muito grande à matéria. Né? Mas, à medida que o espírito vai evoluindo, em que ele vai tendo noções mais claras, tanto do mundo espiritual quanto do porquê ele está no mundo material, à medida em que ele vai tendo noções mais claras do seu desenvolvimento moral, então ele passa a domar melhor as influências da matéria, ele vai se espiritualizando. Que é a fase que a gente está passando. A gente está, no sentido geral, indo para uma compreensão de espírito que a gente nunca tinha tido antes do espiritismo e que agora a gente vai começar a desenvolver, né, uma noção. Porque também tem a questão seguinte, as noções que se tinham sobre a questão espiritualista, que vieram muitas vezes das religiões, não acompanharam o progresso da razão humana. Então, o ser humano progrediu em razão,
progrediu em teoria, progrediu em filosofia, progrediu em ciência, mas as teorias que falavam da vida como espírito ainda eram muito ingênuas. E aí isso fez com que as pessoas abandonassem as ideias religiosas por falta de algo melhor. Então, nota, eu tenho instintos físicos me puxando para questões mais materiais, que influenciam, e eu tenho questões também históricas, né, do progresso. Agora, aí vem o espiritismo. É justamente nessa hora que vem o espiritismo no século XIX. Porque agora eu tenho uma teoria científica do espírito, então atende à mais rigorosa razão. Eu tenho a prática da mediunidade no íntimo do meu lar, ou seja, eu tenho a comprovação prática dentro da minha vida particular de que a vida continua. Isso vai enfraquecendo o materialismo. Agora, como a gente escondeu e esqueceu Kardec, como as evocações foram sendo deixadas de lado, e como, por livre-arbítrio, a gente resolveu focar aí nos últimos séculos no desenvolvimento material, né, da Terra, isso pode ter atrasado por um período o avanço da humanidade, né? Estou fazendo aqui reflexões, né, em cima da teoria espírita. Então, eu acredito que todos esses pontos contribuem tanto para a origem do materialismo quanto para o crescimento do materialismo, num certo sentido, né? A pergunta do Matheus é muito boa, viu, Matheus? Qual a origem do materialismo? Porque ele foi elaborado. É um tema que eu gosto também. Para todo espírita, conhecer mais sobre o materialismo seria muito importante, né? A gente estudar a história do materialismo, os principais autores. Mas, enfim, se a gente olhar na história da filosofia, o próprio surgimento da filosofia, os seus principais filósofos tinham uma visão materialista no sentido de acreditar que tudo que constituía o universo era matéria. Então, se a gente pensar no materialismo, que é o que se chama na filosofia o materialismo metafísico, ou seja, o que existe no universo ou do que são constituídas as coisas. Essa era a primeira pergunta dos primeiros filósofos que se originaram na história. São chamados pré-socráticos, né? Começou lá com Tales de Mileto, por exemplo. O Tales acreditava que tudo que existia no universo era constituído de água, que era o princípio originário de todas as coisas, era a água. Então, vários filósofos ali nesse período acreditavam que tudo era constituído de matéria. Aí só depois, com Sócrates, Platão e Aristóteles, principalmente Sócrates e Platão, né, é que vai ter uma visão diferente de que existe algo no universo que não é constituído propriamente de matéria, né? Nesse mesmo período, o filósofo materialista muito conhecido é o Epicuro. E, curiosamente, o Epicuro, ele defendia que a felicidade era sinônimo de prazer. Felicidade é a busca do prazer do corpo. Está sendo coerente com a tese materialista, né? E ele também foi o primeiro filósofo a apresentar o problema da existência do mal, né? Se Deus é bom, o mal não pode existir. Se o mal existe, Deus não pode ser bom e justo, etc., né? Ele foi o primeiro filósofo a levantar esse problema. Mas esses são alguns filósofos materialistas. É claro que ao longo, se a gente pegar o período posterior da Idade Média, como a igreja era a principal instituição do mundo social e os principais filósofos eram cristãos, o materialismo ele vai ter pouco espaço nesse período, né? E aí, quando a gente chega no período moderno e no período contemporâneo da história da filosofia, aí que o materialismo, a partir do século XIX, vai ganhar sua expressão política com Karl Marx e Engels, e Friedrich Engels, né? E depois com Nietzsche também, que são evidentes adversários do cristianismo, né, e das religiões. Nietzsche era um crítico ferrenho do platonismo e do próprio cristianismo, doutrinas das quais o espiritismo é muito próximo, né? Então, assim, o materialismo ele tem uma longa história e que seria muito importante
nós espíritas conhecermos melhor, né, a história do materialismo e as teses materialistas. Então é isso que a gente colocou. O materialismo metafísico é a ideia de que tudo que existe no universo é matéria ou propriedade de matéria, né? Nesse livro que eu mencionei do Cosme Massi, As Leis Naturais e a Verdadeira Felicidade, ele vai trabalhar com essa ideia do materialismo. E aí o materialismo pode ter diversas versões em outros aspectos aí da vida humana. Mas Kardec está sempre preocupado, como a gente mencionou no início, com a consequência moral e existencial, vamos dizer assim, para usar um termo da filosofia, né? Com a consequência moral e existencial das teses, das teorias filosóficas. E ele vai dizer que o materialismo, a consequência lógica dele, vejam bem, com atenção, a consequência lógica do materialismo é o egoísmo. Porque se eu acredito que eu sou um corpo apenas, que se esse corpo morrer, a minha consciência morre junto, eu não vou sobreviver depois, qual é a... Por que eu deveria colocar freio às minhas paixões? Eu deveria mais aproveitar do corpo logo. E logo, porque eu posso morrer amanhã e tudo se acabar. Então, para que eu vou me preocupar com o futuro, se o futuro não existe? Kardec vai fazer essa reflexão várias vezes. Então, a consequência lógica do materialismo seria um comportamento egoísta. Agora, a gente pergunta, por que que muitas pessoas ateias ou materialistas não têm um comportamento completamente egoísta? Olha, graças a Deus elas não estão sendo coerentes com a tese que elas professam. Se a pessoa está sendo caridosa e humilde e se diz materialista e ateia, ela está tendo um comportamento cristão e espírita, e não materialista. E muitas vezes nós espíritas, a consequência natural do espiritismo é a caridade, a humildade, e a gente às vezes tem comportamentos egoístas e orgulhosos, né? Que é o que a que o materialismo levaria. Então, eu acho que mais ou menos seria esse o caminho, né? Agora, por que ele foi elaborado, essa pergunta é mais difícil. O pensamento humano é livre, ele tenta compreender a natureza e vai formulando as teorias. Então, podem ter as teorias mais variadas possíveis, né? É difícil a gente responder exatamente por que ele foi elaborado. Mas acho que o caminho seria esse, Matheus. Exatamente, né? O Kardec diz que o objetivo, né, até postei aqui as perguntas, o objetivo do espiritismo é destruir o materialismo e, em outra questão, né, lá no início, né, ele pergunta o porquê que muitas vezes alguns cientistas são levados ao materialismo, né? Ele pergunta aqui na pergunta 147, né, por que é que os anatomistas, os fisiologistas em geral, os que se aprofundam às ciências naturais, são com tanta frequência levados ao materialismo? O fisiologista refere tudo ao que vê, o orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admitem haja coisa alguma que ele esteja acima do entendimento, né? Então, respondendo a questão, né, muitas vezes vem do próprio orgulho, né? O homem não quer admitir algo superior, né? O cientista ali ele só vê a matéria, então para ele é tudo que existe, né? Não tem, ele não compreende que possa haver nada além, né? Agora, como foi dito, o materialismo sempre foi uma doutrina marginal, né? Marginal no sentido assim, sempre foi poucas pessoas, até a massa sempre acreditou em algo além, né? Só na modernidade que isso, e principalmente como o Josa falou, depois do século XIX, isso se tornou um pensamento que, embora a maioria não seja materialista, você tem uma cultura bastante influenciada pelo materialismo, né? Instituições influenciadas pelo materialismo, né? Então, é uma época realmente atípica que a gente vive, e por isso que o espiritismo veio nessa época, porque justamente era necessário uma resposta ao materialismo, né? É necessário uma prova
científica para destruir o materialismo pelos efeitos nocivos que traz à sociedade, né? O materialismo aumenta o índice de transtornos mentais, de pessoas que tiram a própria vida, da própria loucura, né? Tem pesquisas que indicam que a crença faz bem à saúde mental. Então, só que o movimento espírita, né, em vez de se aproveitar do espiritismo, restringiu a evocação, tudo que podia comprovar a imortalidade e destruir o materialismo. E infelizmente, o materialismo prospera, né, a todo instante. Né? Mas o materialismo, como ele é uma doutrina antissocial, né, ele não consegue ser uma base metafísica para a sociedade. Né? Então, a sociedade vai acabar colapsando. Né? E aí vai ter necessidade de um retorno de um paradigma espiritualista ou espírita. Né? Mas é isso, a origem individual é o orgulho, né? A origem coletiva, como foi dito, né? Na antiguidade isso já existia, mas era sempre algo de exceção, né? Depois que na modernidade se tornou algo mais predominante. Com filósofos, né, como foi citado, o Marx, o Nietzsche, né? O Nietzsche odiava, né, o platonismo, o Nietzsche inclusive dizia, né, que o cristianismo era uma religião de fracos. Ele viu o cristianismo como um tipo de niilismo, né? Porque a gente estaria se preocupando com a vida além e esquecendo a vida atual, né? Sendo que para você se preocupar com a vida, se preocupar com o além, você tem que se preocupar com a vida atual, porque é a vida atual que determina o pós, né? O que vai ser depois. Então, tudo isso acabou desembocando nesse materialismo que a gente vê hoje em dia e que está cada vez mais enraizado, né, na sociedade. Né? Se o materialismo leva ao egoísmo, a consequência dele é deprimir não só o corpo como o espírito. Basta ver o fim e a morte de Nietzsche. Né? É exatamente a história de Nietzsche, o jeito como terminou, foi bem triste. Né? Mas só passando mais uma referência, no livro dos médiuns, Kardec fala de dois tipos de materialista. Ele faz uma classificação dos espíritas, né? Tem o espírito exaltado e tudo mais. Ele fala dos materialistas, né? Ele diz que tem dois tipos: o sistemático, né? Que ele fala que normalmente não tem jeito e que é mais raro, e o materialista por falta de algo melhor, né? A pessoa se decepcionou com a religião, a pessoa não vê sentido nos dogmas de inferno, diabo, e acaba indo para o materialismo. Né? E aí, para essas pessoas, o espiritismo é uma âncora de salvação, né? Quando ela vê que é possível uma fé racional e científica. Enfim. Aí. Só para finalizar minha parte, já me despedir, enquanto o Eric falava, eu estava pensando, o movimento espírita, em vez de fazer o movimento que justamente é a proposta do espiritismo, de trazer o espiritualismo, né, a espiritualidade para a Terra, está tentando levar a Terra para o mundo espiritual. Olha que coisa maluca, né? Como o ser humano é. Está tentando transformar o mundo espiritual exatamente o que é a nossa sociedade terrena, material. Justamente o caminho contrário daquilo que o Espiritismo vem para nos espiritualizar, e o movimento espírita está materializando o mundo espiritual. Olha que É um coisa curiosa. materialismo sofisticado. É um materialismo sofisticado que o Cosme tanto fala, né? A gente está levando tudo para lá em vez de fazer o movimento contrário. Mas ok. Eu quero agradecer mais uma vez ao Eric, ao José e a todo mundo que participa. São excelentes conversas e também aprendo muito ouvindo o Eric e o José falando e opinando. Aprendo muito também com o pessoal que
comenta e com as perguntas que as pessoas fazem, que são muito interessantes, e que às vezes, para vocês saberem aqui, um comentário de bastidor, as perguntas que vocês fazem nos dá tanta vontade de criar vídeos desenvolvendo o assunto, né? Que nos falta é tempo. A gente já está tentando descobrir um jeito aí do dia ter mais que 24 horas para poder falar tudo que a gente quer falar, dá tempo de falar, mas faz parte, né? São as limitações do mundo espiritual, aliás, do mundo material. Então, quero agradecer a todo mundo, desejar um bom resto de semana, bons estudos a todos, e a gente se encontra aí quarta que vem. Venham quarta que vem, tragam questões, participem. Não esqueçam de curtir o nosso vídeo, de compartilhar, de comentar, de ajudar, né? Que mais pessoas aí também tenham essa oportunidade de estudar Kardec com a gente. Então, muito obrigado a todos e até semana que vem. Eu queria agradecer também, só mencionar o texto. Comecei a ler a Revista Espírita, vou entrar nesse grandioso empreendimento de ler os 12 volumes. Daqui talvez alguns anos a gente converse, ou meses, quem sabe. E eu vou ter terminado, mas no mês de janeiro de 1858, Uma Conversão. É um texto exatamente sobre o que o Eric comentou. Um filho materialista, o pai morre e ele vai evocar o pai. E aí o filho deixa de ser materialista, se torna espírita e um adepto fervoroso por conta da evocação. Eram materialistas céticos. Por conta da evocação abandonam essa crença. Então é isso. Queria agradecer mais uma vez todos os comentários. A Marlene está colocando aqui, Marlene de Oliveira, obrigado por participar, todo mundo que participou, que nos assistiu. Enviem esse estudo para os amigos, incentivem que as pessoas leiam essa obra, leiam vocês também, quem tiver oportunidade, é muito curtinha. Ela tem editada pela ID, que eu conheço. A ID é o Instituto de Difusão Espírita lá de Araras, no interior de São Paulo. Como vocês sabem, ela vem numa edição junto com o que é o Espiritismo. Então, para comprar esse livro, O Espiritismo em Sua Mais Simples Expressão, vocês podem comprar o que é o Espiritismo da editora ID, ou do IDEAC, que é o projeto que a gente gosta muito, que desenvolve aqui a Kardecpédia, né? Mas, se não me engano, está esgotado no IDEAC. Talvez eles reeditem. Aí vamos conversar com a Lilian, né, para ver se eles fazem uma nova edição aí, uma nova impressão do Espiritismo em Sua Mais Simples Expressão. Essa sim, editada pelo Kardec Books, né? Independente, só o avulso, só esse pequeno opúsculo de Kardec, não é nenhuma obra, né? Tem 30 páginas. Então é isso, leiam, enviem para os amigos a live para acompanhar os estudos, e a gente continua aí no próximo estudo. Vamos nos encontrar e falar mais sobre essa obra importante. Tá bom? Um grande abraço, Matheus, abraço a todos, boa noite. Excelente, né? Muito obrigado. E só uma reflexão final sobre o que o Michel falou, né? Realmente, né? É incrível como as pessoas brigam tanto para defender um mundo espiritual materializado, né? Com os problemas da Terra que a gente quer fugir, né? Doença, trabalho, de desemprego, a falta de alimento, a gente quer fugir de tudo isso e eles levam para lá, né? Então é o contrário de consolador, né? E as pessoas brigam para defender isso, é realmente incompreensível, mas enfim, curtam, compartilhem, se inscrevam e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima.